Aqui está, ó Pai, o evangelista Maurício, meu Deus, ó Pai, que ele estará ministrando a Tua palavra. Assim, ó Pai, como o Senhor tem usado, Senhor, a vida dele. Meu Deus, ó Pai, na noite de hoje, Senhor, não será diferente. Abençoa, Pai, a cada um, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber o servo do Senhor com palmas. Vamos ser igreja, amém? Amém! Vou ser bem sincero a vocês nessa noite. Já liguei para o pastor, eu achei que não daria tempo de chegar. Estava um trânsito, estava lá no hospital. E já quero agradecer a cada um de vocês nesse relógio de oração pela vida do meu filho. Dizer para vocês que ele está bem. Ele canta aquele lugar, um lugar que muitas vezes é de tristeza, um lugar de amargura, porque todo dia a morte, todo dia é alguém pior entrando, mas todo dia é uma palavra de Deus liberada naquele lugar. Que você se posicione em nome de Jesus. Então obrigado e que você continue orando. Eu já quero estender, né, quando vocês orarem, ore pelo nome de uma criança chamada José. Ele está 7 meses naquele lugar, ele está com tanta coisa que eu não sei nem te explicar. Mas os médicos já desenganaram de uma tal forma, mas um menino de 7 meses já durou até agora. Eu acredito que Deus tem milagre aí na vida dele, né? Chegou até os meus ouvidos. Essa situação é porque, aleluia, alguém tem que chamar a igreja para orar. Então eu convido, como você tem feito para a vida do Misael, coloca a vida deste pequeno e Deus, aleluia, vai intervir, porque nós queremos que crê. Amém? Abra comigo em João, o Evangelho de João. Eu falei para a pastora, vamos embora. Depois já ministrou para casal, já falou da família. Hoje tudo está uma benção. E eu vou falar, eu nunca senti tanto temor, porque eu sempre venho com esboço, eu estou sem esboço. E eu falei, literalmente dependente sempre será do Espírito. João, no seu capítulo 6, versículo 2. João capítulo 6, versículo 2 diz assim: aleluia. E uma grande multidão seguia, porque eles viam seus milagres que operava sobre os enfermos. Pode se sentar. Glória a Deus. Exaltando ao Senhor. Ele ajuda dos anos universitários na adoração. Aleluia. Não tirando a oração da minha pastora e de todo mundo, mas eu estou fronte. Aleluia. Pai, diante da tua presença, sou grato ao Senhor porque toda a honra e toda a glória é dada a ti. Neste momento eu peço a ti, Espírito Santo, venha tomar os meus lábios, venha fazer a tua vontade. Quero ser fiel ao Senhor e aquilo que o Senhor tem nas nossas vidas. Entendemos que a mensagem não é do evangelista, não é dos pastores, não é do pregador, mas é do Senhor. E aqui estamos aqui para dizer do Senhor, Pai. E diante da tua presença, ainda se tem alguma mente cativa, aleluia, qualquer outra coisa que não seja a tua presença, eu quero quebrar agora. Eu quero repreender em nome de Jesus. Que nessa noite o teu Espírito tenha liberdade de operar de uma forma especial, como já tem tido desde o início deste culto, através da adoração, da oportunidade, de tudo aquilo que já foi feito nessa casa. Então, como nós costumamos a dizer, esta casa é do Senhor, aleluia, simplesmente é tua. Então faça a tua vontade, da maneira que o Senhor quer, porque a noiva ainda é do Senhor, a igreja ainda é do Senhor, o cabeça ainda da igreja é Cristo, aleluia, que opera tudo em todo. Então fique à vontade neste lugar, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Queria falar um pouco daquele que te atraiu. É tão interessante que até o louvor a pastora lançou, aleluia. E aleluia, eu vinha num carro e Deus falava assim: o que te atraiu para a minha presença? E eu quero perguntar para você, igreja, talvez você que está novo aqui, tem alguém aqui que não é cristão, levante a mão. Aleluia, todos já conhecem o Evangelho, amém? Aleluia, se não conhecesse, então eu estaria apresentando, aleluia. Todos aqui, aleluia, conhecem o Evangelho de Cristo, amém? Amém. Aí eu pergunto para você, por que você foi atraído por este Evangelho? Por que você está sentado nessa casa de oração chamado Altar Restaurado, a qual Deus colocou na vida de alguém, no coração de alguém para abrir?
Aleluia. E hoje estamos reunidos aqui em mais de 30 pessoas. E aí eu quero perguntar para você: o que atraiu a você a vir para esta casa, a um dia levantar as mãos e dizer: Jesus, me aceita, aleluia, esse caco, aleluia, quebrado, aleluia. Talvez se eu perguntar aqui, alguns vão dizer: olha, eu entrei num dia que eu estava depressivo, eu estava tão depressivo naquele dia que se Deus não falasse comigo, talvez eu iria me matar. Talvez outro vai dizer: eu estava nas drogas, estava na prostituição, estava no pior, aleluia, destino da minha vida, e se eu não parasse, eu talvez estaria na cova. Então eu entrei, Jesus falou que tinha uma obra. Talvez você entrou e a sua família estava em declínio, só destruição, só roubo, mentiras, e você falou: eu vivo uma vida de mentiras, eu preciso viver a verdade. Então eu não sei de que forma, aleluia, ele te atraiu, mas ele te atraiu. Aleluia. E quando ele te atraiu, ele falando comigo, eu falei: Deus, é tão difícil te responder, porque o Senhor nos atrai de tantas formas. Talvez eu chego na tua presença por algo, mas é tão interessante que eu chego, Denilson, evangelista futuro, Denilson, aleluia, por um propósito, mas ele me arrebata de uma outra forma. Aleluia, eu chego com um problema apresentando: olha, minha causa é essa, minha situação é essa, olha, meu problema é esse, mas aí ele começa a dizer para dentro de mim: não é isso que você precisa, não é nessa área que você precisa neste momento, o que você precisa é do meu amor e da minha presença. Nós entramos dentro da casa do Senhor muitas vezes achando ou precisando de uma resposta de algo que nós queremos tanto, mas ele vem numa contramão, aleluia, dizendo: você acha que você precisa disso, mas o que você precisa é da verdade que é em mim, para operar dentro de você. Aleluia. E aleluia, e eu fui sendo confrontado, porque verdadeiramente nós oramos e aleluia, cada dia que conhecemos a Cristo, prosseguimos em conhecer o Senhor, mas é bem verdade que Deus, Ele sempre está olhando para a igreja, ao qual diz: eu te amo, eu te adoro, eu quero ter um relacionamento. A futura diaconisa Pamela na quinta trouxe sobre intimidade, aleluia, não sejais Martas, aleluia, mas sejais Maria, está nos pés. Quem não estava aqui, olha, todas as quintas tem palavra profética liberada neste altar para a sua vida. Aleluia. Então é tão interessante que falar de intimidade é tão tremendo, mas para entrar numa intimidade precisa entender o que Cristo está dizendo a respeito disso. Porque falar de algo é muito vago, mas quando você começa a entender os seus propósitos, aleluia, aquilo que Ele determinou já não é mais vago, já não é mais só as suas mãos, já não é mais aquilo que Ele pode, mas porque Ele é. Quem está aqui agora porque Ele é? Olha a minha pergunta: quem está aqui porque Ele é? Independente de qual é a situação que você está vivendo, mas você adora porque Ele é, você glorifica porque Ele é, você ama Ele porque Ele é. Se você está por causa dele, então levante e adore, adore. Porque você não veio buscar somente algo que Ele possa mover na tua história, mas porque Ele é, e pronto, acabou. Aí Ele me deu em João 6 aqui, aleluia, falar de Jesus. Quero falar de Jesus nessa noite. Falar de Jesus, aleluia, é muito interessante, porque Jesus, aleluia, um homem que a partir dos 12 anos já se encontrava no templo aprendendo de Cristo, aprendendo da palavra, da Torá, né? Falando de Cristo, aprendendo dele mesmo, né? Porque Ele é, aleluia. Então ele estava crescendo como homem, aleluia. Mas nós vemos um ministério, aleluia. Eu quero perguntar aqui, eu queria uma resposta: se Jesus quisesse fazer um ministério sozinho, Ele poderia? Sim. Sim ou não? Sim. Por que Ele poderia? Porque Ele é. Se Ele quisesse descer, aleluia, como Ele desceu, e falasse: eu vou fazer agora os meus milagres daquilo que o meu Pai me enviou, aleluia, Ele poderia, Ele ia atrair multidões, como aqui o Evangelho diz que Ele
Sim, porque a multidão estava atrás daquilo que ele estava fazendo. A multidão não estava, aleluia, querendo conhecer quem era ele, mas a multidão estava querendo, aleluia, por aquilo que ele estava proporcionando naquele momento a dar. Eu quero que você aprenda, gente. Hoje Deus, eu não sei, Deus falou assim: eu estou te trazendo uma revelação forte e quero que você libere hoje. O que Deus, aleluia, estava fazendo, Jesus estava fazendo para aquela multidão, onde estava Jesus, a multidão estava, mas por quê? Porque ele é? Não, é porque ele estava fazendo os seus milagres. Então ele poderia, aleluia, não chamar ninguém, aleluia, para discipular e viver um evangelho único, sozinho. Mas eu quero liberar para você que ele não trabalha sozinho, ele trabalha em unidade, porque desde Gênesis ele diz: façamos. Quando alguém diz, fala, façamos, ele está dizendo: eu não trabalho sozinho, eu sou sozinho, eu trabalho em unidade com o céu, Pai, Filho e Espírito Santo. Então ele já dá, aleluia, já dá para dar. Ele poderia, mas ia contra quem ele é, porque ele não trabalha sozinho. Meu Deus, ele não trabalha sozinho, ele trabalha em unidade. Se ele trabalha em unidade, quer crescer, nunca vai crescer sozinho, porque se crescer sozinho, aleluia, vai ficar sozinho, vai viver sozinho. Mas se crescer em unidade, se crescer no propósito, prepara para algo sobrenatural que está para acontecer através do crescimento. Eu quero que você abra a sua visão do que Deus estava falando comigo no carro. E eu falei: Deus falou assim: filho, você vai entender e mostra para a minha igreja que o que eu quero fazer com o altar restaurado é muito maior do que eles estão vivendo hoje. Então Jesus, amém, não trabalha sozinho, mas se ele quisesse, ele poderia, porque ele é. Aí nós vemos, aleluia, a chamada de Jesus. Aí outra pergunta: Jesus precisava se batizar? Sim ou não? Sim ou não? Olha, quem vem de manhã, terça-feira? Como, pastor? Sim, para se cumprir a palavra. Mas se ele quisesse, porque ele é Deus, ele não precisava, porque ele não tinha pecado. Como que alguém que não tem pecado ia se batizar? Meu Deus. Alguém desce: eu não tenho pecado. Diz que o cordeiro foi mudo, mas ele desce, se torna homem e diz: aleluia, eu preciso me batizar. Peraí, você não é um cordeiro que tira o pecado do mundo e precisa se batizar? Mas quem se batiza não é só remissão de pecado, mas eu sou, aleluia, comparado a vocês homem agora, ainda que não tenha pecado, mas eu faço valer a minha palavra. A minha palavra está dita e pregada e anunciada. Eu sou o verbo. Se eu sou o verbo, eu cumpro aquilo que é. Alabança. Aleluia. Então o verbo, aleluia, cumpre a sua própria palavra. Mas se ele não quisesse, ele não tinha pecado. É o único aqui nesta noite que poderia falar: eu não tenho pecado. Porque todos aqui têm pecado e poderia simplesmente ser lançado fora. Porque o homem que diz: eu não tenho pecado, é o maior mentiroso. Mas é tão interessante que ele vai continuando. Ele vai, é batizado. Aí ele vai para onde? Para o deserto. Para ser o quê? Você quer fugir da tentação? Se ele, nem ele, foi poupado em fugir. Ai, para quem que eu sou tentado? Ei, o teu Messias, o teu mestre, foi levado para o deserto, foi tentado, e você está dizendo: ai, eu não queria. Passa o processo, porque através do processo você vai ter êxito lá na frente. Aleluia! Diante do seu posicionamento. Aleluia! Aí ele passa. Aleluia! Eu falei que eu estava sem esposo. Aleluia! É Deus. E aí ele vai, é tentado.
que ele era igual a você. Eu não quero falar da 100% de Deus, quero falar do homem Jesus, do homem Cristo, que resolveu trazer uma vida genuína a você, e você muitas vezes não agradece por aquilo que ele faz por você. Aí ele passa o processo da tentação, e aí ele resolve fazer o que eu falei. Ele não trabalha ele trabalha em unidade, ele não trabalha sozinho. Então ele começa, aleluia, primeiro os dois que acompanhavam João Batista, olha para ele e vê Jesus, aleluia, olha para ele, e aí ele fala assim, aí João Batista, quem mandou liberar a palavra? João Batista, eis o Cordeiro de Deus, tipo assim, olha lá quem está passeando. E aí eles vão aqueles dois começando a caminhar. Aí eu fui falando, Jesus, como o Senhor foi chamando o seu discípulo? Você viu que eu não estava em evidência. Fala comigo, evidência. Jesus não estava em evidência antes, sim? Antes de tudo não, mas a partir do momento que ele começa a realizar os seus milagres, o que acontece com o ministério dele? Ele começa a ficar em evidência. E alguém evidente consegue se esconder, irmãos? Não dá. Aleluia. Pensa num famoso, bem famoso. Aleluia. Em qualquer lugar que ele chega, aleluia, ele te conhece. Me dá uma palavra aí, quem é? Deixa eu tirar uma foto, Marcelo. Quem é? Não é? Imagine Jesus agora. Ele é evidente naquele lugar. Mas ele não é evidente porque ele quer. Ele é evidente porque Jesus dele tinha que se cumprir a palavra que ele estava concluindo. Mas ele fala bem assim, eu não posso ser evidente sozinho. Aleluia, eu preciso chamar alguns que, se entender a minha palavra, não só eu vou ser evidente, mas eles também terão a sua evidência. E aí alguns pescadores são chamados, aleluia, para servir Jesus. Ei, aleluia, o que o Senhor está dizendo nessa noite não é honraria, aleluia, de grandeza da chamada, não, porque o Senhor chamou para servir. Lembra da mesa? Lembra o que ele fez com seus discípulos? Que é o meu reino, sirva ao teu irmão, aleluia, lava os pés dele, eu lavo de vocês. Então eu estou te ensinando a como servir. Jesus está dizendo, o maior no meu reino é sempre o menor. A lógica do homem é sempre colocar um anel, honraria, mas a de Deus não. Sirva e você tem honra. Sirva e você tem honra. Sirva e você tem honra no meu reino. Esse é o reino de Deus. Aleluia. Aí a evidência dos discípulos eram tremenda, porque, aleluia, Jesus é evidente e os que foram escolhidos por Deus estavam na evidência. É tão tremendo que, aleluia, eles começaram a vivenciar os grandes milagres. Muitos não foram contados, mas todos que nós pregamos aqui nessa igreja, a mulher que tocou em Jesus do fluxo de sangue, a filha de Jairo e demais, de tantos que nós vemos e pregamos. Aí Jesus sai tão evidente. A evidência de Jesus percorria que até os palácios, Herodes, Pilatos, aleluia, já estavam sabendo um nome chamado Jesus. E esse nome, há mais de 2000 anos, hoje ainda é pregado, falado, anunciado, amado, aleluia, escolhido, porque o legado que Jesus deixou foi maior do que a glória que ele deixou. O legado que Jesus deixou foi maior do que a glória que ele deixou para cumprir. Aleluia, porque ele sempre será adorado no céu. O céu já adora, mas ele resolveu fazer de homens e mulheres pecadores como eu e você, aleluia, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quem está se tornando um adorador verdadeiro de Deus nessa noite? Porque muitas vezes nós dizemos eu sou não, eu e você estamos nos tornando a cada dia, a cada momento. Deus está achando em mim e você adoradores que adoram em espírito e em verdade. Aleluia. Mas é tão tremendo que, diante de todos os discípulos de Jesus, de tudo que Jesus estava fazendo, aleluia, de todas as coisas, Deus já sabia de tudo, amém? E o que me chamou a atenção, aleluia, as horas, nossa, elas voam, né? Aleluia.
Eu já quero correr. É tão interessante que todos os discípulos, nós vemos Pedro negando, depois Pedro dizendo que ama. Nós vemos ali Jesus no caminho de Emaús, após a sua ressurreição. Mas antes de tudo, houve a não evidência mais de Jesus. Aonde foi? Aonde foi? Ele já estava evidente, mas naquele momento que ele mais precisava, o que aconteceu? Na cruz. Lembra? Quando Jesus estava na cruz, o que aconteceu? Abra comigo em João 19. Eu estou falando de um homem que, diante da sua trajetória de 3 anos e meio, por onde ele passava, ele arrastou multidões, a multidão ia com ele. Eu imagino que se hoje ele estivesse aqui, aleluia, mundialmente, quem é mais famoso aí? Ele seria o mais famoso dos famosos. Ele é. Mas naquele momento que ele resolveu levar a tua carga, fala minha carga. Sabe por que eu falei com ênfase carga? Porque era sua, não era dele. E muitas vezes nós não queremos fazer o simples ide de Deus, o simples amar que nós dizemos do Senhor. Muitas vezes nós negamos com pouca coisa, mas Ele não negou você. Mas teve algum discípulo que não estava em evidência. Teve um homem que, diante do seu posicionamento, aleluia, foi considerado discípulo de Jesus. Mas porém, ele nunca estava em evidência junto com os discípulos. Ele estava sempre à parte. Talvez olhando de longe, falava com Jesus nas escondidas. Aleluia. Talvez esse discípulo era aquele que muitas vezes dizia assim: ei, você disse que segue ele, mas esse teve o pivô, ou maiores, do corpo morto. Fala, corpo morto. Comece a pregar agora. João 19. Aleluia. Diz assim, 38. E depois disso, José de Arimateia, sendo discípulo de Jesus, mas em secreto, por medo dos judeus, pediu a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos o deixou. Portanto, ele foi e tomou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que antes viera ter com Jesus de noite, trazendo uma mistura de mirra e aloés, pesando cerca de 100 libras. E eles, tomando então o corpo de Jesus, o envolveram em pano de linho com especiarias, de acordo com o costume judaico do sepultamento. Alguns outros evangelhos estão dizendo, e eles lavaram o corpo. Quando Jesus estava em evidência, a multidão estava com Jesus, os discípulos estavam com Jesus. Mas como Jesus anunciou na mesa que depois do pastor ser ferido, todos estariam dispersos, aleluia, Pedro negaria, e isso aconteceu. E o que acontece com Jesus? Ele fica sozinho na cruz. E acontece, quando ele diz tetelestai, ou está consumado, ele está dizendo, aleluia, se findou, e o véu se rasgou de cima a baixo. E Deus estava dizendo, agora eu dou acesso para todos aqueles que acreditam, aleluia, em mim, aqueles, aleluia, que depositarem a sua fé em mim. Hoje tem acesso de entrar no Santo do Santo. Quem tem acesso nessa noite de entrar no Santo lugar? Nós temos. Nós temos. E aí, mas o que acontece com o corpo? Sabe o que é? Se alguém ai, que Jesus não guardasse o corpo morto, o que ia acontecer com Jesus? Ia ser jogado junto com aqueles outros corpos. Lembra o que acontecia naquela época?
eles tinham um vale. Eles tinham um vale. É por isso que o vale é seco. Aleluia. Onde muitos eram jogados ali. Sabe aqueles, aleluia, que eram crucificados? Então eles faziam um vale e jogavam para, aleluia, se descompor. Imagine um lugar onde, olha, quem é aquele? Quem era aquele outro? Então a história de Jesus, aleluia, se findaria numa cruz somente, aleluia, porque Jesus não ia levantar naquele momento, não era o momento de Jesus ressuscitar. Jesus disse ao terceiro dia, mas ele precisou escolher alguém que não estava preocupado somente na evidência daquilo que ele estava fazendo, mas queria se preocupar com o corpo morto. Aí quem Deus levanta? José de Arimateia. Alamácia. José de Arimateia. Aleluia, talvez pode ser criticado, aleluia, por servir Jesus em secreto, mas foi através dele que ele falou: Pilatos, me dá o corpo de Cristo. Aleluia, quem poderia ter Pilatos se não fosse alguém de autoridade? Alguém, aleluia, que tinha, ainda que José de Arimateia não estava na evidência, ele fazia parte da evidência de Jesus. É alguém que marcaria, porque o corpo morto precisaria de lavar. E quem lhe chama? Nicodemos. Quem era Nicodemos, irmão? Me explica aí como quer entrar, nascer de novo, entrar dentro da... Olha aí. É alguém, aleluia, raso de entendimento espiritual, mas que naquele momento, os dois, não tinha ninguém mais. Imagina, só o corpo de Jesus. Pensa comigo. E eles desamarrando o corpo com cuidado, porque Jesus já estava deslacerado, já estava todo deformado, morto, duro já, né? Porque o corpo fica duro com daqui a algumas horas. E aí eles com cuidado descem o corpo, lavam o corpo, preparam o corpo. Alguns estão dizendo: o que você está fazendo? Está morto. Joga fora. Joga fora. Para quê? Não tem mais como ressuscitar. Está morto. E quantas vezes aquele que um dia estava vivo do seu lado, fazia parte de um ministério, fazia parte de um grupo, e hoje se encontra calábria, um corpo morto fora. Aleluia. E não tem ninguém para lavar esse corpo. Não tem ninguém, aleluia. Eu estou sentindo a graça. Não tem ninguém que possa ir lá e dizer: ainda que você esteja morto, eu estou disposto a lavar o teu corpo. Eu estou disposto a trazer vida. Eu estou disposto a trazer, aleluia, algo novo para este corpo. Aleluia. Porque Jesus, aleluia, isso eu estou falando comigo e batendo em mim. Porque muitos, olha quantas pessoas você conhece hoje que estão afastadas do Evangelho, quantos casamentos que acabaram, aleluia, por quê? Porque o corpo hoje está morto. O corpo para estar vivo precisa estar onde, igreja? Precisa estar onde? Dentro do corpo. Ei? O corpo não tem orelha, não tem pé. Se tira, vive, não morre. Quantos estão lá fora? Morto. O corpo morto. Mas Deus está dizendo essa noite: quem será o discípulo José de Arimateia essa noite? Porque para ser José de Arimateia, aleluia, precisa não ter medo, aleluia, de enfrentar alguém que é grande, de enfrentar alguém que tem o maior patente da história e dizer: eu quero este corpo, aleluia, e dizer assim: olha, Satanás, aleluia, você roubou essa vida está nas tuas mãos, mas hoje eu me posiciono dizendo: me dá de volta. Esse corpo vai ser lavado, esse corpo vai ser preparado. Lembra de quem? Do bom samaritano? Lembra do corpo que estava jogado no chão? O que aconteceu? Passaram duas pessoas de largo, mas alguém tinha algo de valor para cuidar do corpo que parecia que estava morto. Ei, será que você tem a mirra aí?
preocupando com o reino, você está disposto a vivenciar o que Jesus tem para a sua vida na terra. Talvez você entrou aqui nesta noite e talvez você é um corpo, e talvez você não está vivo dentro do corpo, talvez você está morto, mas Deus dá-te a oportunidade de você reviver, aleluia, aquilo que Ele começou na tua vida, na tua história. Porque hoje Deus, falando comigo, aleluia, Ele estava dizendo, aleluia, nossa história nós vemos muitos, alguém que estava em evidência. Pedro teve evidências em todo o tempo, João e José de Arimateia, só dizem João, mas o discípulo João do amor é aquele que observava, ele observou esse, talvez esse discípulo de longe. Era um discípulo que cuidou do corpo morto, cuidou de alguém que estava fora do corpo naquele momento. O corpo de Jesus, que representa, porque Ele é o cabeça da igreja, naquele momento precisava de cuidado, que estava morto. Se Jesus não tivesse alguém que se levantasse para cuidar do corpo morto, o que aconteceria com aquele corpo? Seria jogado junto com a vala. Lembra do vale? Eu ia pregar até sobre isso, mas Deus falou assim, não, eu te dou algo muito maior para você falar para minha noiva. Antes que Ele continue a profetizar, eles precisam entender que eles precisam cuidar do corpo. Aleluia, eu dou uma ordem hoje para você, amada igreja, quero que cuide do meu corpo, da minha igreja, porque se você cuidar do meu corpo e da minha igreja, ao terceiro dia, a vida dentro desse corpo, oh, aleluia, ele foi sepultado, e não poderia ser muito longe, porque ele já estava num dia sabático, então ele vai bem perto ali, aleluia, numas gramas, aleluia, e José de Arimateia já tinha um túmulo precioso, eles prepararam o melhor linho. Pensa, quem já enterrou alguém, quem tem que ver, o pastor falou, prepara a melhor roupa, fala, essa roupa talvez essa pessoa gostaria de usar, porque era que mais estimava, era mais gostava. Eles prepararam o melhor para o corpo morto. É por isso que quando alguém está passado, Deus fala, eu tenho um anel, eu tenho sandálias. É por isso que na presença vai contrária. Deus sempre tem algo novo para quem está morto. Mas José de Arimateia entendia dizendo, ao terceiro dia ainda haverá vida neste corpo. Aí passa-se o primeiro dia, o segundo dia, e ele só está esperando até o corpo se coloca sobre seus pés, ser ressuscitado. Quem você conhece que está morto fora do corpo? Pensa. Quanta gente eu posso dizer, dentro desse ministério já passou tanta gente. Não sei se estão dentro do ministério, mas tem muita gente que está morto. Pastora, está corpo morto. E a gente muitas vezes passa por esse corpo morto. Uma pessoa me falou assim, você acredita que passaram por mim, nem paz do Senhor me deram? Eu falei, como assim? É como se eu nem existisse. Me senti tão esquecida. Quando eu servia, era a paz do Senhor, era aleluia. Depois que eu estive fora, passa de longe. Você já fez isso? Pensa. Ou já fizeram isso com você? Mas é tão interessante que alguém, mesmo que já fizeram isso com você, foi alguém investiu no corpo morto. O investimento no corpo morto deu o resultado de alguém que é muito valoroso para o Senhor. Então nessa noite, quem quer ser José de Arimateia? Ser Pedro, ser João é maravilhoso, vai ter evidência, milagres. Mas José de Arimateia? José de Arimateia ninguém queria estar lá, mas só estava ele e Nicodemos preparando o corpo. Deus vai levantar José de Arimateia para levantar corpos mortos que estão jogados por aí. Pessoas que não têm mais vida, pessoas que não têm mais esperança. Mas se você tem a palavra de vida sobre você, você tem obrigação de profetizar. Profetizar no vale. Sabe por que profetizar no vale, Denilson?
Porque mesmo que tenha o primeiro estágio do barulho, não quer dizer que ainda há vida dentro dos ossos. O estágio do barulho é só o começo de algo que Deus está fazendo dentro de um vale. Talvez a pessoa está num vale tão terrível e quando você profetiza algo, dá uma pequena esperança. Aí você fala, ela vai se firmar, calma, é só barulho. Essa pessoa só está no barulho, meu Deus, ela só está no barulho. Ai não, ela já não, calma, é só um barulho. Então continua profetizando sobre ela, Pamela, tá entendendo? Continua, aleluia, porque depois do barulho vem, continua filho do homem. Aí ele vai o quê? Profetizando. E aí os ossos vão se juntando. Depois do barulho, os ossos vão se colocando. E depois dos ossos vão os nervos, vão colocando. Aí se torna alguém que fala, pô, já está vivo, já pode andar sozinho. Não, calma. Não se apresse em largar o corpo morto. Não se apresse em largar aquele que não tem condição de ficar de pé. Não larga aquele que não tem condições como você. Você já é marcado. Glória a Deus pela sua vida, mas tem aquele que não aguenta. Ele não resiste, ainda cai, peca, erra. E Deus está dizendo, eu levantei você para ser o profeta no vale. Aí depois que você soprar a vida, aí sim, eles vão se tornar alguém que tem grandes vidas. Você viu o que Deus faz com algo que está sequíssimo, algo que está morto? Eu só preciso de alguém que profetiza ou de alguém que cuide do corpo, para depois este corpo, ele vai ressuscitar, ele não vai ficar morto. Ele não vai ficar morto para sempre. Talvez você olhe e fale assim, para aquele lá não tem mais jeito, ou para aquela... Olha para você, criatura de Deus. Quem era você? Hein? Talvez quem nasceu no Evangelho, mas quem não nasceu, hein? Quem você era? Era um pau de quina, era um improvável, era alguém que, aleluia, alguém olhasse e falava assim, eu acreditar nessa pessoa, e Deus trouxe você, levantou você, se tornou, fez você um líder. Está me entendendo? Jesus te acha? Ele te achou nesta noite. O amor de Deus é incomparável. O corpo ainda tem vida. Está me entendendo? Hoje, dentro deste corpo, eu trago vida. Tem algo sobrenatural para acontecer na tua história, na tua vida. Marcas que você leva percorrida pelo caminho. Aleluia. Puderam fazer você até mesmo ser dura em algumas coisas. Mas Deus está dizendo, na minha presença, você é uma pequena menina, a qual eu tomo pela sua mão, te abraço. Pode mamãe se esquecer do filho que está amamentando. Diz Deus, Isaías 49:15. Eu nunca esqueci. Sabe por quê? Na minha mão está o teu nome, moça. Deus está dizendo, eu te chamo pelo nome nesta noite. Deus te chama pelo nome. Deus chama você pelo teu nome. Ele te conhece. Ei, talvez nem você dá valor por aquilo que você é, mas Deus está dizendo, eu investi num corpo morto que era você. Você era morto, sem valor. Eu pus a mão, lapidei, tirei a chaga, levantei, dei o meu espírito. Então nessa noite você não tem direito mais de retroceder por aquilo que eu tenho na sua vida. Meu Deus. Abaixou. E antes de o louvor começar, eu quero perguntar nessa noite: tem alguém aqui que está fora do corpo? Você vai para a igreja, você conhece, mas eu estou fora. Evangelista, eu não conheço Jesus. E Deus está dizendo, eu preciso que você volte para o corpo. Ou se você nunca fez parte do corpo, revenha. Eu te dou uma oportunidade para você, aleluia, estar no corpo de Cristo. Aleluia. Porque todos nós um dia